Juntos seremos ministrados pela palavra do Senhor. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia para que você possa estar abrindo junto comigo. Carta de Paulo aos Colossenses, obrigado. Capítulo de número 4, nós estaremos fazendo menção do verso 2 até o verso 4. É o texto em que nós estaremos tendo por base para a nossa meditação, para a exposição bíblica dessa noite. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, do verso 2 até o verso 4. Graças a Deus. Diz assim, o texto sagrado: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. O verso 4 diz: orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Amém? Podeis assentar. Queridos, nas exposições anteriores, nós aprendemos e falamos aqui sobre como agir em nossos relacionamentos. Nós começamos falando sobre o relacionamento familiar, dentro da responsabilidade social, do papel social que cada um de nós temos, quanto esposo, quanto esposa, quanto pais, quanto filhos. Mas também não deixamos de aprender, na exposição anterior, domingo passado, sobre o relacionamento entre patrão e empregado, ou empregado e patrão, entre servo e senhor. Foi o que nós aprendemos domingo passado. E isso trata-se propriamente do nosso relacionamento horizontal. Nosso relacionamento horizontal. Paulo ele vai trabalhar isso nessa parte prática da carta. E agora Paulo vai abordar algo ainda mais profundo. Não que esses outros assuntos não sejam importantes, não sejam profundos. Mas o que Paulo vai falar agora, o que ele vai tratar agora é algo imprescindível para nós como igreja. Ele vai falar do nosso relacionamento vertical, do nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E é sobre isso que nós vamos falar, que nós iremos tratar a partir de então. Nós vivemos em uma sociedade que inverteu os valores. As pessoas, elas têm se esquecido de Deus. E elas passaram a amar muito mais as coisas e usar as pessoas. Paulo diz que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. E isso vai acontecer quando nós priorizarmos aquilo que de fato é priorizável. E é sobre isso que eu quero falar, priorizando o que é mais importante, essa primeira parte dessa exposição. E hoje nós vamos ter como tema ou subtema a primazia da oração. Porque se nós falharmos, queridos, em nosso relacionamento com Deus, nós estamos fadados ao fracasso em todos os outros relacionamentos. Por mais que nos esforcemos, por mais que nós nos empreendemos, nós vamos falhar. Essa é uma realidade muito grande. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Então, quais são as coisas mais importantes que nós devemos buscar? Segundo o texto que nós lemos. Então, tendo aqui como subtema a oração, a primazia da oração, nós vamos falar, então, tendo por base os versos 2 ao verso 4, que Paulo vai enfatizar esse meio de graça imprescindível para nós como igreja. A oração como algo primário na nossa vida. Nós precisamos entender que a oração, ela não é apenas algo prioritário. Não é algo apenas prioritário, mas a oração é a nossa primeira necessidade. A nossa primeira necessidade é a oração. A questão é que nós somos levados a orar
alguns motivos que não seria, eu vou dizer dessa forma, que não seriam os motivos corretos. E a gente, quanto mais vamos orando, a gente vai aprendendo sobre isso. Porque tem muitos que vão à oração, entendem até que devem orar, mas buscam ter um momento de oração para serem pessoas que possuem um poder em que outros não têm, puramente por essa razão. Mas o meio de graça qual Deus nos dá, que é a oração, é para que nós possamos nos relacionarmos com Ele e estreitarmos esse relacionamento com Deus e vivermos intimamente e de forma ininterrupta esse relacionamento com Deus Todo-Poderoso, entendendo que a oração é o oxigênio da alma. O crente que não ora, ele está morrendo, ele está vivendo uma vida raquítica, medíocre espiritualmente, falida espiritualmente, porque ele está deixando de desfrutar de um recurso maravilhoso, enriquecedor, que Deus disponibiliza para cada cristão, para cada crente. A oração é o canal aberto de comunicação com Deus, que é a fonte da vida, aquele que origina todas as coisas. E pensando nisso, William Hendricks, ele diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida. Paulo, um pouquinho atrás aqui no capítulo 3, ele fala que nós recebemos uma nova vida, nós vivemos essa nova vida, desfrutamos dessa nova vida em Cristo, porque fomos alcançados pelo Evangelho. E o William Hendricks, ele diz que a oração é a expressão mais importante dessa nova vida que nós recebemos de Deus. É a expressão mais importante dessa nova vida. Ou seja, eu vivo uma nova vida, o Senhor me deu o privilégio de me relacionar com Ele, então eu vou levar a cabo esse privilégio, eu vou desenvolver esse papel em minha vida. A oração é o meio pelo qual podemos obter para nós e para os outros a satisfação das necessidades, tanto físicas como espirituais. É claro que eu não estou dizendo aqui que tudo que nós falarmos em oração, tudo que nós pedimos, do jeito que pedimos, nós vamos receber. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas é quando nós oramos, é que nós vemos a mão de Deus trabalhando. Tem uma frase célebre de um teólogo que ele diz que quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. E Ele trabalha no ambiente periférico da qual nós estamos inseridos, mas Ele trabalha imprescindivelmente em nós, dentro de nós, no nosso coração. Porque quando nós desenvolvemos esse meio de graça, queridos, nós somos transformados. Nós somos mudados quando nós oramos. A oração é a arma divinamente estabelecida para combater os sinistros ataques do diabo e seus anjos. É pela oração que nós pleiteamos, que nós lutamos. E é algo que eu acredito que a maioria gosta de fazer. É o meio de graça mais utilizado pelos crentes contemporâneos. Eu acredito que quase todos nós aqui acordamos 5 horas da manhã, dobramos os joelhos e passamos no mínimo meia hora em oração na presença de Deus. Queria que vocês estivessem aqui em cima para olhar a cara de vocês. É algo que Deus estabelece para que nós possamos desfrutar da sua presença. E é algo que menos nós fazemos. Mesmo sabendo a potencialidade, o recurso, a bênção que é. A oração é a arma divinamente estabelecida para combater os sinistros ataques do diabo e seus anjos.
Tem hora que a gente está num monte de problema, um monte de confusão, um desânimo total, uma crise existencial terrível. E tudo isso porque não oramos. Tudo isso porque nós não abrimos o nosso coração ao Senhor em oração e clamando a sua presença, o derramado do Espírito sobre nós. Sabe que muitas das vezes o Senhor nos leva a situações difíceis mesmo, para que a gente possa gritar por Ele. E digo mais, vai ter muitos crentes que Deus vai espremer, para ver se Ele diz: ai, socorro, Deus, olha para mim. A oração é o veículo pelo qual nós confessamos os nossos pecados. É o instrumento pelo qual as almas agradecidas expressam espontânea adoração ante o trono de Deus. Por isso que Paulo vem dizendo: dediquem-se à oração. Dedicar, meu irmão, é igual a gente se dedica para alguma coisa. Tem irmãs aqui que se dedicam a cuidar de flores, jardins. Tenham cuidado. Estou dizendo que é errado, não, pode fazer. Mas dedica. Tem umas irmãs aí que o apelido tinha que ser mudinha. Porque onde vai, me dá uma mudinha. Se dedica aquilo. Outros se dedicam a outras situações, a um hobby, a algo do tipo. Está dizendo, vocês precisam fazer o mesmo com a oração. E aí ele vai nos dar essas características dessa oração. Ele não só chama atenção para a oração, mas ele vai mostrar como essa oração precisa acontecer ou ser. E a primeira característica que nós vamos observar nos versos que lemos é que essa oração deve ser perseverante. Porque às vezes a gente leva para a oração aquilo que a gente está acostumado a fazer com a dieta. Irmãos, entenda que oração não é campanha. Porque tem crente que só ora em campanha. Que o sangue de Jesus tem poder com esse negócio de campanha. Tem crente que só é crente em campanha. Ele só vai na igreja na campanha, ele só ora na campanha, ele só funciona na campanha. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a oração ela deve ser perseverante. É todos os dias. Se é o combustível, se é algo que vai nos energizar, precisa acontecer todos os dias. Porque tem muitas vezes nós começamos a orar bem, com 3, 4 dias nos cansamos e vamos deixando passar. Hoje não deu para orar. Eu oro amanhã. Amanhã não dá de novo, a gente por depois de amanhã. Mas o verbo, além de ser um imperativo, denota perseverança, assiduidade. Dediquem-se à oração. Ela precisa ser perseverante. Nós como igreja não podemos deixar de orar. Porque o fogo do altar não pode apagar-se. Quem já cozinhou fogão a lenha aqui? Quando apaga o fogo fica ruim. Sim ou não? E para acender de novo você tem que arrancar a cinza, limpar tudo aquilo e ficar soprando para que o fogo possa acender novamente. Quando nós descuidamos da oração, é como um fogão a lenha que apagou-se o fogo. Às vezes a gente vem num culto e a gente sai indignado, culpando A, B e C porque não sentimos nada, e a culpa é inteiramente minha e sua. Porque a nossa vida de oração está um colapso total, uma tragédia total. Nós
nós não choramos mais aos pés do Senhor. Já não sentimos o mover do Espírito Santo em nós. Nem se Deus mandar um tsunami espiritual num culto, muitos insensíveis sairão daqui vazios, porque o fogo já acabou, só tem cinza. Se você decidir começar a orar, saindo daqui essa noite, eu espero que você comece a orar, amém. Não faça como a sua dieta da segunda-feira, que muitas das vezes eu faço. Segunda-feira eu começo a dieta, eu vou começar a caminhar semana que vem. Graças a Deus que a oração está tudo funcionando, glória a Deus por isso. Senão não podia estar falando aqui também, né? Mas começa e não pare. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Luta vai vir, pastor, muitas. Os problemas vão surgir, vão. Mas como o salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou escondido nele. Como você acha que a gente vai se esconder em Deus, se a gente não ora? A oração é oxigênio. O fogo não pode apagar-se. Warren Wiersbe, ele diz que se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus. Como é que Deus vai receber a nossa adoração se nós não gastamos tempo com Ele? Pastor, mas minha vida é muito corrida, eu tenho tantas coisas para me fazer. Sim, eu sei, a minha também é. Acorde mais cedo, meu filho. Acorde mais cedo, minha filha. Porque assim, nossa geração tem coragem de acordar 5 horas da manhã para ir para academia. Vou falar igual um colega meu, para academia. E tá certo, tem que ir mesmo. Ainda mais nesse horário, é o melhor horário para ir. Pelo menos não vai ver muita coisa. Eu espero, né? Não sei como é que tá. E vai lá, e malha, glória a Deus, aleluia. Toma ducha, vai trabalhar. Agora quando você fala, vamos orar 5 horas da manhã. Difícil. A gente fica com mais sono. Sim ou não? É uma dificuldade terrível. Hoje nós estamos vivendo uma situação que se a gente pedir para um crente, irmão, levante aí no meio da audiência e ore ao Senhor. Ele fala, meu Deus, vai me dar um ataque cardíaco agora. O que eu vou falar? Que nós não sabemos nem como orar. Nós somos a geração que nem orar nós sabemos. Quanto mais ser perseverante. E é algo que é imprescindível para o crente, é a oração. O Senhor nos salvou. E nos salvou para quê? Para nós vivermos um relacionamento com Ele. Como que nós vamos viver esse relacionamento com Ele? 2 formas: oração, joelho no chão e Bíblia na mão. Hoje nós estamos falando da oração. Os próximos dias da Bíblia. Então a primeira característica dessa oração que Paulo fala, dediquem-se à oração, ela precisa ser perseverante. Se nós não alimentarmos o fogo, o altar da oração da nossa vida cobre-se de cinzas. E isso porque o fogo ou ele se alastra e pega em mais pessoas, ou ele se apaga. A responsabilidade de orar não é só do pastor, não é só do conselho da igreja, é de cada crente. Sabe como que vira uma grande fogueira? É quando tem vários gravetos pegando fogo juntos. E é isso que Deus quer fazer com essa igreja. É isso que Deus quer fazer na sua vida. O Espírito Santo está soprando nessa noite. E eu espero que até o eu verde pegará fogo em nome de Jesus. E possamos sair daqui com fervor na nossa alma, incendiados pelo poder da palavra e do Espírito Santo.
A igreja deve orar sem cessar. Paulo, quando escreve a igreja em Tessalônica, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 17, o imperativo é: orai sem cessar. Em todo tempo. A igreja deve orar sempre, sem nunca esmorecer. Assim como a igreja primitiva do primeiro século, ela sempre perseverou unânime em oração. Atos 2,42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então a primeira característica dessa oração é que ela deve ser perseverante. Além dela ser perseverante, a oração deve ser vigilante. Ele diz: estejam alerta. Ele, além de falar, dedique-se à oração, vocês precisam perseverar orando. Ele também diz: estejam alertas. A vigilância é o contrário de um espírito sonolento, letárgico. Como diz aí o dito mais popular, que fica moscando. Não, a oração, ela precisa também de termos uma vigilância. Ele é o contrário de um espírito sonolento, letárgico, desligado dos problemas e perigos que nos cercam. Nós temos que orar e saber que nós temos perigos que nos cercam, que o diabo não está brincando de ser diabo, que hoje ele vem e nós existimos, mas ele amanhã volta. E por isso que nós precisamos ser vigilantes. É por isso que Paulo diz: estejam alertas. Nós devemos orar e vigiar como Neemias. Neemias, ele estava empreendido na obra, mas ele não descuidava, ele estava vigilante. Não é que você tem que orar e vigiar como uns brincam, né? Então, pastor, a gente ora, fecha um olho, o olho fica aberto. Já ouvi essa brincadeira dos jovens, né? Quando eu era mais jovem. Então, orar e vigiar é assim, né? Quando pegava o irmão com o olho aberto, não, estou orando e vigiando. Não. A vigilância é nós estarmos atentos ao que está acontecendo à nossa volta, ao ambiente periférico que nós estamos inseridos. Jesus alertou para a necessidade de orar e vigiar. Jesus falou isso para os discípulos: vocês oram e vigiem, para que vocês não entrem em tentação. Pedro não vigiou. Jesus chamou Pedro para a oração, e mais 2 discípulos. E o que ele fez? Dormiu. Jesus foi lá e chamou ele de novo: vocês não podem vigiar nem um tempo comigo? E Jesus foi um pouquinho mais distante, voltou, os caras estavam dormindo de novo. Ah, pastor, mas tem dia que eu venho orar assim, e eu acabo dormindo, amém. Glória a Deus. Pelo menos ora, meu filho. Já aconteceu de eu entrar aqui, sentar nessa primeira poltrona, chegou o outro abençoado para orar comigo de manhã, ele falou assim: pastor, tá numa... Nossa, pastor, eu estava dormindo nos braços de Jesus, tão cansado. Mas ora. Eu cheguei e falei: Senhor, eu não consigo orar hoje. Eu posso dormir na sua presença? Eu estava dormindo na presença dele, mas eu posso dormir na sua presença aqui? Pode. Então me segura no seu colo aqui, porque eu vou dormir. E o presbítero entrou, orou, falou: meu Deus, o pastor está na unção. Que compenetrado que ele estava. Ainda bem que ele não falou comigo. Mas o Pedro lá dormiu, ele não vigiou. E porque ele dormiu, usou a arma errada, na luta errada, obteve um resultado errado. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Chegaram os soldados para prender Jesus. Pedro então fez o quê? Arrancou da espada, entrou numa luta que não era para ele e deu uma espadada na orelha do mal, que cortou a orelha do cara. E aí, depois disso tudo ainda,
Ele não vigiou, seguiu Jesus de longe e negou o Senhor Jesus por 3 vezes. E ele negou com juramentos e praguejamentos. Ele jurou que não servia a Jesus. A oração, queridos, demanda energia e vigilância. Não é porque estamos orando que nós devemos baixar a guarda. Se nós estamos sendo perseverantes na oração, nós precisamos entender que precisamos ser vigilantes também. Orações frias e costumeiras não atendem nossas necessidades. Tá aquelas orações pré-fabricadas que às vezes a gente tem? Nós precisamos vigiar para não descuidarmos da oração e também para que elas não se tornem mecânicas e repetitivas. Orar é abrir o coração. É falar de fato o que sentimos. Porque tem muitos que se preocupam com as palavras e usam aquelas palavras, aquelas terminologias. Deus Todo-Poderoso, que há de julgar os vivos e os mortos. É verdade, Ele vai fazer isso mesmo. Mas precisa falar tudo isso na oração para falar com Deus. Que habita no céu inacessível de glória. Por que isso? Se Ele já sabe o que eu vou dizer. Por que então orar, pastor? Para dizer, para declarar que eu preciso dEle. Para isso que eu oro. Eu não posso sozinho, Senhor. Senhor, eu sou assim, eu sou ruim. Eu sou um pecador. Eu sou insuficiente. Se não fosse a sua graça sobre a minha vida. E quando nós vamos orando, o Senhor vai derramando graça sobre nós. Há uma frase de um teólogo que ele diz: eu oro, continuo orando, até começar a orar de verdade. Você já notou que os primeiros minutos da nossa oração é uma oração decoradinha, fabricadinha. Mas quando você começa a orar de verdade, você vê que o ambiente muda. Às vezes nós estamos até insensíveis pela presença do Senhor, mas quando você começa a orar de verdade, você sente que o céu desceu onde você está. Você sente a presença de Deus, não só em você, mas todo o local é tomado por essa glória divina. Às vezes nós estamos com um problema difícil, lágrimas rolam dos nossos olhos, mas quando nós levantamos, às vezes o problema não foi solucionado ainda, não foi resolvido, mas nós levantamos como um gigante, confiante, restaurados, renovados, para continuarmos a marchar. Por isso que a oração é importante. Fervorosos no Espírito. Às vezes nós saímos marchando dentro de casa e dizemos assim: Satanás, aqui quem fala é o servo do Altíssimo, você é um derrotado. Sabe, tem hora que nós precisamos fazer isso na nossa casa, no nosso casamento. E sabe por que nós não fazemos? Porque nos falta momento como esse. Senhor, no que eu preciso vigiar? E a oração perseverante vai nos dar a direção. O que eu preciso fechar? Quais as brechas que eu preciso fechar aqui? Nós devemos parar de fazer essas orações pré-fabricadas. Outra coisa que eu já vou aqui abrir um parênteses aqui para falar. Muitos creem que a oração do fulano, se ele orar, vai acontecer. Ele precisa orar por mim. Não. A sua oração, se você entendeu isso aqui, se você dobrar seu joelho e dizer: Pai, socorre-me, com sinceridade, Deus vai descer lá onde você está. Ele vai ouvir a sua oração. Embora ele pode dizer um grande não, mas ele vai ouvir. Tem pessoas que não querem orar,
Porque essa é a crantalhada contemporânea, né? Aqui não tem, aqui nessa igreja não tem. Não acredito que haja. Estou pregando para uma galera que não faz isso. Mas não ora, mas vai atrás de quem ora. É a geração 6 horas por mim. O crente 6 horas. Não quer gastar 15 minutos da sua vida e largar o maldito celular para dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, me ajuda. Mas não, eu cruzo a cidade para ir num profeta, para ver o que Deus vai revelar da minha vida. Deus está revelando hoje. Se tem alguém aqui que faz esse tipo de coisa, finge que não é com você, faz cara de paisagem, mas toma vergonha. Para com isso. Você não precisa gastar gasolina. Você só precisa dobrar seu joelho todos os dias. Já contei a história de um rapaz que ele escreveu a oração dele e colocou na cama. E quando ele ia dormir, ele dizia assim: ó Deus, está ali, ó. E pum, na cama. Tem alguns crentes que ele dobra o joelho com um levantado. Porque a intenção dele é que a oração seja. Outros falam assim para mim: pastor, é difícil orar porque eu não tenho o que dizer, sabe? A minha oração acaba rapidinho. Meu filho, nós vamos falar de outra situação aqui, que vai nos ensinar a orar horas, sem repetir uma palavra. Exercício também. Sabe por que a gente não consegue? Porque a gente não exercita. A gente não ora. E porque não oramos, não vigiamos. Estamos sempre em apuros. É uma realidade. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para chamar a nossa atenção. Entenda uma coisa: o diabo não quer que nós oramos. Ele vai fazer de tudo para a gente não orar. Porque ele não tem medo da Bíblia que você carrega. Não adianta, tem uns crentes aí que ficam colocando a Bíblia aberta lá na casa dele no Salmo 90. 91. Salmo 23. Isaías 53, não resolve. Tem uns que a página até sumiu as letras. Não, minha casa está protegida, a Bíblia está aberta lá. O diabo usou a Bíblia para enfrentar Jesus. Ele não tem medo do terno que você veste, não. Ele não tem medo do calçado que você calça, a roupa de crente que a gente usa. Agora, quando ele vê que um crente dobra o joelho todos os dias na presença do Altíssimo, ele corre desse crente. É esse crente que tem o poder de resisti-lo. E resistindo ele foge. Eu sou crente, minha Bíblia a Bíblia diz todo. O capeta não ó. Agora se ele sabe que é a irmãzinha, o irmãozinho simplesinho, mas o joelho está grosso de dobrar ali na presença do Altíssimo, que ora pelo irmão A, pelo irmão B, que ora pela igreja, que ora pelos missionários, que ora pela cidade, pelo estado, pelo país. Esse sim, o diabo tem medo. E sabe por que ele não quer que a igreja ore? Porque uma igreja que não ora, ela é letárgica, ela é uma igreja anestesiada, ela é uma igreja emperrada, que não cresce, que não frutifica, que não tem ânimo para nada. Você quer ver um negócio? Às vezes a gente marca umas vigias, a gente tem que marcar comida para os crentes. Se não tiver comida, tem que ter um incentivo. Irmão, depois da vigília, depois que nós orarmos, nós vamos comer alguma coisa. Pastor, o senhor faz isso? Eu faço, né? Porque não devia ser assim. Devia ser a única razão, o prazer de orar, o prazer de estar na presença do Senhor. Se tiver comida, tudo bem, glória a Deus, melhor ainda, aleluia.
Mas se não tiver, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, como diz Jesus para a samaritana ali, para os discípulos. É o prazer de estar na presença dele. O diabo lutará para nos afastar da oração, ou para nos empurrar para uma rotina de oração fria e inócua, ou seja, incapaz de produzir efeito pretendido. Aquela oraçãozinha, quase igual o Pai Nosso que a gente faz aí com todo mundo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Por isso a necessidade de vigilância. Vigiar. Como é que está a minha vida de oração? O que é que eu estou precisando fazer? Então, além da oração ter que ser perseverante e vigilante, ela precisa ser também de agradecimento. E aqui essas duas últimas características é que vai fazer com que a nossa oração seja encorpada. Certo? Por quê? Existem vários aspectos da oração. E um dos aspectos da oração, que é o que nós mais utilizamos, chama-se petição. Que a gente dobra o joelho, Senhor me dá isso, Senhor me faz aquilo, Senhor me abençoa assim, Senhor me abençoa assado. Está errado não. Mas a oração não consiste apenas nesse aspecto. Um dos aspectos da oração é agradecer. Nós deveríamos começar as nossas orações agradecendo, porque nós estamos vivos. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Por que você está aqui? Porque o Deus poderoso resolveu que você estivesse respirando. Ele resolveu permitir isso e deixou. Então o agradecimento, queridos, é uma das marcas do verdadeiro cristão. Sejam agradecidos. Que dia, que maravilha. Quantos aqui hoje comeram picanha? Amém? Vou até tomar água. Domingão, churrasco, picanha, Coca-Cola. Pelo visto, ninguém comeu picanha, né? Mas teve aquele almoço, aquela maionese, aquele, né? Hoje no café da manhã aqui, aleluia, tinha cuscuz. Maravilha. A família reunida. Muitos tomaram banho de piscina. Louvado seja Deus. A chuva da tarde. Saúde. Quantos motivos para sermos gratos. Paulo estava preso, irmãos. Às vezes, alguns de nós experimentamos ficar preso no banheiro, que a fechadura quebrou, alguma coisa, dava um trem na gente, que a gente quase morre. Paulo estava na prisão. E ele estava dizendo, olha, vocês precisam ser perseverantes na oração, estar alerta, e sejam agradecidos. É um imperativo, é uma ordem. Ele não está aconselhando, não. Ele está dizendo, vocês precisam ser gratos. Sejam agradecidos. Paulo estava preso, mas com o coração cheio de gratidão. Talvez nós estaríamos, está vendo? Estou pregando o evangelho desse Deus. E aí onde eu vim parar? Não, Paulo estava preso porque pregou o evangelho. E mesmo assim ele estava sendo grato a Deus. Ser grato, irmãos, é você dobrar o joelho e falar, Senhor, obrigado pela minha luta. Ser crente o suficiente para entender que a luta é a prova, nós temos que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela luta, pela prova que eu estou passando, pelo apuro que eu estou passando, Senhor, pela crise que se instaurou. Obrigado, Senhor, pelo diagnóstico que eu não queria, mas veio. Eu sei que o Senhor não vai me deixar sozinho. Eu sou grato porque o Senhor está me dando o meio para que eu possa crescer um pouco mais, para que eu possa ter uma experiência com o Senhor. Os pés de Paulo estavam no tronco, mas a mente dele permanecia no céu. Nada destrói mais a vida de oração do que a murmuração, queridos. Ao invés de nós orarmos e sermos gratos ao Senhor, às vezes nós murmuramos. Atos 16 revela algo extraordinário. Paulo e Silas estavam pregando.
E vinha uma moça lá e ficava dizendo a verdade sobre eles, mas o espírito maligno estava nela, e ela tinha um espírito de adivinhação. Paulo por alguns dias deixou que ela falasse, um dia ele virou para ela e repreendeu o espírito. E Deus a libertou daquele espírito maligno. E o senhor dela, que ela era uma escrava, que ganhava dinheiro com adivinhação, se revoltou. E juntou os outros ourives da cidade, e pegaram Paulo e Silas e levaram para o juiz. E falaram, e reclamaram. E sabe o que aconteceu com Paulo e Silas? Peia no lombo. Apanharam. E depois de apanhar, colocaram eles lá no cárcere, no tronco, acorrentados. Ah, se fosse eu e você. Os crentes do século 21. Imagina nós na praça ali, e aí o Senhor nos dá o discernimento que tem uma pessoa usada por um espírito, e nós repreendemos, e aí uma turba se levanta e nos leva para a prisão, e chega lá na polícia civil, a gente ganha umas porretadas e coloca a gente lá dentro de uma cela. Quantos de nós já não ia querer deixar Jesus logo no início, na primeira porretada no espinhaço? Mas Paulo e Silas tinham todo motivo para reclamar, humanamente falando, diante da ótica que muitas das vezes nós temos de cristianismo. Só que eles fizeram? Vocês sabem a história, né? Eles começaram a adorar a Deus. O couro ardendo, todo arrebentado, pés e mãos presos, acorrentado, e eles louvavam o Senhor. E Deus ouviu lá do céu. Eles cantavam e oravam. E Deus disse assim: vou fazer alguma coisa. Deus tinha um propósito na peia deles, na prisão deles. E Deus, Ele fez com que houvesse um abalo sísmico, um terremoto naquele lugar, e as portas das cadeias se abriram, os grilhões caíram no chão, e Deus se manifestou de uma forma extraordinária. Então, queridos, nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos ter um coração cheio de gratidão. A luta está aí, está para todo mundo, mas você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Então nós temos que agradecer e parar de murmurar, de reclamar, e sermos gratos. Olha o que Deus tem feito para você, olha o que Deus tem dado para mim e para você, como somos enriquecidos e abençoados. Paulo diz que nós que estamos em Cristo, nós somos enriquecidos com todas as bênçãos espirituais. Nós já temos razões de sobra para sermos gratos. E às vezes nós nos concentramos em uma coisinha muito pequena, minúscula, e às vezes aquilo está diante de nós para nos fazer dobrar os joelhos e clamar a presença de Deus. Nós precisamos ter o deleite da soberana providência divina, e entender que embora nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, nós podemos descansar no Senhor e colocar em nossos lábios louvor e orações de gratidão. Embora eu não estou vendo, embora eu ainda não vejo, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. E entendamos que essa gratidão, esse louvor, essa exultação não é o resultado da vitória, mas a causa da vitória. Paulo não cantou depois que a prisão se abriu. Paulo não adorou depois que os grilhões caíram no chão. Ele fez isso antes. E quando ele estava sendo grato e louvando o Senhor, com todas as dores no seu corpo, Deus então se levanta do trono, e Deus então dá ordem a respeito dos teus servos, e as prisões foram abaladas naquela noite, isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu sei que vai ter momento que a gente vai pensar mesmo, isso é normal, dizer: Senhor, eu não aguento, Senhor, não dá. Mas é porque a ineficácia da nossa oração é muito gritante.
Às vezes o Senhor Jesus está caminhando com a gente, como os discípulos no caminho de Emaús. Os nossos olhos estão tão tampados, o nosso coração tão entorpecido, que nós não conseguimos vê-lo, senti-lo. E às vezes nós estamos falando de coisas, mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui para que os nossos olhos venham ser abertos, para que nós possamos enxergá-lo de fato. Quer dizer, não ardia o nosso coração enquanto aquele homem falava conosco, para que esse fervor, esse ardor no coração possa continuar queimando durante todos os dias da semana. Então o louvor não é resultado da vitória, mas a causa. Quando louvamos a Deus, Ele desbarata os nossos inimigos. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22, relata a história do povo de Israel que estava sitiado por os inimigos. E naquele momento Deus revela uma estratégia diferente para Josafá. E quando eles começaram a cantar, Deus confundiu os inimigos. Quando eles foram gratos, exultaram o Senhor. Então agradeça o Senhor. Senhor, hoje só tem tataxi. A picanha está cara, Jesus. Mas o tataxi está aqui. Você sabe o que é tataxi, né? Não. Está caro, é quase igual a picanha, gente. Está 35 a cartela. Você já sabe o que eu estou falando. Eu falo tataxi porque se tiver picanha eu como, se tiver tataxi eu como do mesmo jeito. É ovo, tataxi. Senhor, só tem tataxi hoje. Glórias ao Senhor que o tataxi está aqui. A gente murmura por qualquer coisa. Senhor, está doendo, está doente. Ouve o Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós vamos enfermar. Nós vamos ter problemas. Mas nós não podemos deixar de glorificar o Senhor. Então a oração ela deve ser perseverante, ela deve ser vigilante, ela deve ser de agradecimento, mas ela deve também ser intercessória. Eu disse que as duas últimas características é o que incorpora a oração. Se você for grato, se você começar a agradecer de manhã, Senhor, eu sou grato pela minha esposa. Você já orou a Deus tanto pelo seu cônjuge, ou foi grato a Deus pelo seu cônjuge em alguma oração? Glória a Deus quem faz isso. Senhor, obrigado por minha esposa. Se ela não estiver ouvindo, porque se ela estiver ouvindo é difícil você falar isso. Se você falar ela estiver ouvindo vai dar problema. Mas diz assim, Senhor, embora seja difícil de compreender, mas eu sou grato, porque se não fosse ela na minha vida eu não seria o homem que eu sou. Senhor, abençoa. Senhor, eu sou grato pelos meus filhos, minhas filhas. Senhor, eu sou grato por isso. Senhor, eu sou grato pelo seu Espírito. Eu sou grato pela salvação. Você está entendendo? Isso incorpora a oração. Outra característica é a intercessória, porque a gente só pensa na gente na oração. Paulo diz o seguinte: vocês oram, sejam dedicados, estejam vigilantes e sejam agradecidos, e ao mesmo tempo ore também por nós. Ore também por nós. Esse ore também por nós, Paulo está dizendo, a oração precisa ser e tem que ser intercessória. Você tem que orar pelas outras pessoas. O apóstolo tinha consciência da necessidade da oração. Ele sabia da importância da oração. A oração, queridos, ela é a chave que abre as portas grandes e oportunas para divulgar o Evangelho. E ele estava pedindo isso. Ore para mim, para que eu continue fazendo, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Nós temos aqui todo mês um culto em alusão à missão, a missões transculturais. E o tanto que nós oramos, o tanto que essa igreja é de oração, vou fazer um desafio aqui. Vocês sabem o nome do missionário que a gente precisa orar por ele? Quantas vezes durante a semana nós oramos pelo missionário? Pelo menos por esse que nós apoiamos financeiramente. Samuel, Samuel, a gente lembra até da musiquinha, Pastor Samuel, esse é o nome do missionário. Mas quantas vezes em nossas orações nós mencionamos o Pastor Samuel?
e a sua família. A igreja que está sendo plantada lá. Ou às vezes os irmãos aqui: Senhor, o fulano não veio no culto. Irmãos, cabeça de pastor é um problema. Eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que cantar, tocar e ver quem está chegando na igreja, quem faltou, quem não veio, preocupado com isso, com aquilo. Tem hora que eu erro mesmo, que eu estou assim: fulano não veio, Jesus. O que aconteceu com fulano? Será que está doente? Será que ele está fraco na fé? Senhor, amanhã eu tenho que lembrar de mandar uma mensagem, eu tenho que lembrar de fazer isso. Senhor, mas eu tenho que ver se eu consigo ir lá ver. Mas isso não é só para mim. Você também pode fazer isso. O que você tem que fazer? Orar pelo irmão. Olha, o fulano está assim, está passando por uma dificuldade assim. Eu vou orar por ele. Está enfermo. Às vezes as pessoas falam assim: ô pastor, ora por mim. O cara fala assim: pelo menos o nosso pastor está orando. Então eu vou falar com ele que ele vai orar. Amém. Mas nós temos que orar uns pelos outros. É um mandamento, é um imperativo das Escrituras. Nós temos que orar uns pelos outros. Orar pela obra missionária. E quando nós começamos a fazer isso, a nossa oração vai sendo encorpada. Nós vamos deixar de fazer aquelas orações frias e pequenas. Nós vamos orando, irmãos, e é tão maravilhoso que o Espírito Santo vai fazendo nos lembrar dos nomes. Vai pipocando assim, ó. Você fala: meu Deus, mas fulano também, eu nem lembrava que ele era da igreja. O Espírito Santo: mas eu estou te lembrando, ora por ele. Ora por ele. E aí nós começamos a lembrar dos nomes, e a gente começa a falar com o Senhor, e a gente começa a orar. E quanto mais nós oramos pelas pessoas, mais o Senhor nos abençoa. Devemos orar especificamente pelos missionários, a fim de que Deus os use nas diferentes circunstâncias em que se encontram. Muitos dos que estão nos campos de missões não têm o que comer. O presbítero Paião, ele diz que ele foi visitar lá nessa região onde nós apoiamos o projeto. Tem uns outros missionários lá que estão mais espalhados em outras cidades. Chegaram para tomar o café. Aqui a gente toma café em xícara, com pirizinho, chiquezinho, né? A gente adoça assim, tudo. Amém, irmão, glória a Deus. Você tem lá uma xícarazinha, glória a Jesus. Lá eles tinham aquelas canequinhas de esmalte. Lembra lá da nossa avó? Aquelas canequinhas, que eu tenho saudade daquelas canequinhas. 2 canequinhas. Aí colocava o café ali, tinha que um tomar, para lavar, para entregar para o outro tomar. Imagina quantas vezes um missionário desse não pensou em voltar embora para sua casa. E sabe o que às vezes mantém lá? Claro que é Deus, mas através da oração de uma igreja como a nossa. De homens e mulheres de oração. E tudo que nós precisamos é de homens e mulheres de oração. Eu tenho orado nesses últimos dias dizendo: Senhor, levante aqui na segunda igreja homens e mulheres de oração. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que abdica de muita coisa para ter tempo com o Senhor em oração. Até agora eu não estava orando não, mas a partir de amanhã eu vou orar para o Senhor derrubar a gente da cama aqui. Pastor, não só perder o sono não é o suficiente não. Tem alguns que vai ter que cair. Cair da cama. Bum, no chão. Aí vai lembrar desse pastor doido, vocês. Rapaz, o pastor falou que orar para eu cair da cama. Tem que fazer alguma coisa, sim, com um galo na cabeça, vai orar. Senhor, salve gente. Senhor, enche aquela igreja da sua presença. Senhor, enche dos teus filhos, dos teus eleitos aquela igreja. Senhor, mande obreiros para a seara. Senhor, manda músico para aquela igreja. Aleluia, glória a Deus. Se você cair, meu filho, não se assusta não. É o anjo que te empurrou. Nós podemos tocar o mundo inteiro pela oração. Pela oração nós nos tornamos cooperadores com Deus na sua obra.
William Barclay, ele diz que havia muitas coisas pela qual Paulo podia ter pedido oração. Ele podia ter pedido oração pela libertação da sua prisão, por um resultado favorável em seu julgamento, por um pouco de descanso e paz no final dos seus dias. Mas Paulo só pede à igreja para orar para que ele tenha força e oportunidade de realizar a obra que Deus havia encarregado ele de fazer. A primazia da oração, priorizando o que é mais importante. Não saia de casa sem orar, meu filho. Não faça nenhuma atividade sem buscar a presença de Deus antes. Muitos falam assim, mas se eu vou levantar com o meu pé direito. O pé direito não resolve. O pé esquerdo muito menos. Agora, se você antes... vai lá, escova os dentes, passa uma aguinha na cara, que é melhor, né? Amém. Depois você ora. Pelo menos você desperta um pouquinho. E eu digo mais, não ora em volta da cama não, meu filho. Quer um conselho? Vai orar na sala. Eu oro com o pastor dentro. Quando eu estou com visita em casa, eu venho orar no gabinete, para não acordar as visitas. Mas quando eu estou só eu e a família, eu oro na sala. O pastor Denis ora dentro do carro. Aí um liga para o outro. Ele manda mensagem: homem de Deus, está no jeito? Estou no jeito. Eu já lavei a cara, escovei os dentes para dar uma acordada, né, irmãos? Aí ele liga. E nós começamos a orar. Faça isso com algum irmão aí. É bom irmão com irmão, né? Amém? Vamos vigiar, né? Oração de vigiar, né? Irmão com irmão aí. Se está difícil você orar sozinho, chama um companheiro para orar com você. Fala, meu querido, posso te ligar 3 horas da manhã? Para quê? Para a gente orar junto, por vídeo. Como é assim? Você ora primeiro, depois eu oro. É mais fácil do que você sozinho lutar essa peleja. Que você fala, rapaz, o fulano vai me ligar amanhã cedo. E o fulano que está lá do outro lado fala, o fulano também vai me ligar amanhã cedo. Então não tem jeito, a gente vai orar. E assim. Mas a gente vai empurrando com a barriga. Alá, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E vida leva eu. Deus sabe o que eu preciso. Não. Ele quer que nós falamos a Ele, que nós sejamos gratos a Ele, que nós sejamos persistentes na oração, que nós oramos um pelos outros. É um mandamento do Senhor. E quando nós entendemos isso, Deus fará grandes coisas. Então, o que o Senhor pode estar fazendo hoje na minha e na sua vida, pela sua palavra, por tudo que Ele fez nesse culto, é estar arrancando a cinza do altar do nosso coração. E o Espírito Santo, pela sua palavra, já começou a soprar sobre alguns aqui. Eu espero que até o lenho verde venha pegar fogo. Que aqui no altar venha ter fogo, mas que aí também tenha fogo. E o plano de Deus para a sua vida, para a nossa vida como igreja estabelecida nesse lugar, possa se concretizar. O número que nós estamos vendo aqui possa se multiplicar. E isso para a glória de Deus, de salvos, de filhos e filhas de Deus. E isso vai acontecer se os nossos joelhos se dobrarem. E entenda que o diabo vai fazer de tudo essa semana para você não orar. Ele vai fazer de tudo para você ficar murmurando. Mas na hora, lembre-se dessa palavra. Ore ao Senhor. Entrega para o Senhor. Senhor, estão me caluniando. Senhor, estão falando mal de mim. Entrega para Ele. Para de querer se defender. Eu descuidei um pouquinho com a oração um tempo atrás, uns dias atrás. Fiquei afligido com os problemas. Estava orando muito pouco. Eu comecei a ficar nervoso com as coisas. E queria me defender. Eu estava certo. Porque toda a vida eu preguei a palavra.
E estavam me acusando de muitas outras coisas, e eu nervoso porque eu estava pregando a palavra. Então eu achava no direito de me defender. Aí Deus usou alguém para falar comigo. E disse assim: vocês estão fazendo errado. Não era o fato de defender, era a motivação. A motivação estava errada. E aí eu confessei o meu pecado, disse: Senhor, eu pequei. Abandonei o meu pecado, e a partir daquele dia eu voltei a orar com mais prioridade. E comecei a colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Sabe o que aconteceu? Estou em paz. Podem falar o que quiser, pode fazer o que quiser, eu estou nos braços daquele que me chamou. É isso que a oração faz conosco. Nos limpa, nos restaura. Sabe aquele desespero, aquele dia que você chora copiosamente, de dor? Quando nós lançamos ao Senhor em oração, Ele é o refrigério que traz paz à nossa alma. Ele começa a abrir portas onde não havia portas. A gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente está enxergando como uma grande coisa, um grande problema, é uma coisa minúscula diante do Deus grande que Ele é. Por que não orar? Por que não sair daqui com uma nova postura no coração? Você não precisa prometer para mim nada. Você não precisa sinalizar e dizer assim: pastor, pode contar que amanhã eu sou mulher de oração. Não. Não é para mim que você tem que fazer nenhum tipo de promessa. Não. É para o Deus que nos chamou. É para o Deus que nos deu o privilégio desse meio de graça. Que você tem que dizer, é para o Espírito Santo que está aqui, sondando os nossos corações, e dizer assim: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero beber dessa água. A partir de hoje, Senhor, eu quero me dedicar mais em oração à minha vida. Eu quero colocar diante do Senhor as minhas fraquezas, os meus pecados. Quero confessá-los a Ti, quero abandoná-los. Senhor, a partir de hoje eu quero viver uma nova realidade na minha vida. Senhor, eu quero clamar a Ti. Eu quero ver a mão operosa do Senhor na minha casa, na minha família, no meu casamento, nas minhas finanças. Me dá sabedoria para administrar, porque tem muita coisa que a gente faz cagada mesmo. Que o Senhor nos ajude. Eu quero que você fique de pé. Priorizando o que é mais importante: a primazia da oração. Essa é a primeira parte. Domingo que vem, se Jesus não voltar, falaremos sobre a palavra, sobre o Evangelho. Mas eu quero orar com você. Veja bem, queridos, Deus espera de mim e de você que sejamos uma igreja fervorosa no Espírito. Deus espera de mim e de você que nós sejamos crentes de oração. Pastor, quanto tempo eu devo orar? Não tem que ser meia hora, 40 minutos, não importa. Eu quero que você entenda que é necessário que nós tenhamos um tempo com o Senhor de oração, de busca. Dizer: Senhor, frutifica em mim, porque João 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não produz fruto, Ele corta. Mas aquele que produz fruto, Ele limpa, Ele poda, para que seja mais frutífero ainda. Então você vai dizer: Senhor, eu quero ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Quero, Senhor, ser um homem de Deus, um homem de oração. Que o Senhor me encha do Seu Espírito, que o Senhor derrama sobre mim a Tua graça, que o Senhor, ó Deus, me coloque, ó Deus bendito, na Sua presença, e que os frutos do Espírito, que o fruto do Espírito seja algo real na minha vida, que os dons espirituais sejam uma experiência, ó Deus, tremenda na minha vida. Mas tudo isso só se é possível se nós estivermos em oração. Tem um louvor que eu acho maravilhoso, que ele diz: em fervente oração. Que nota que você está aí? Está muito alto, dá um dó.
fervente oração. Diante do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. A palavra do Senhor, a nossa vida é do Senhor. A nossa oração, Senhor, nessa noite é que o Senhor nos desperta para a oração. É que o Senhor nos faça dobrar os nossos joelhos, ter prazer em clamar a tua presença. Ó Espírito Santo, sopra, Senhor, sobre os altares, ó Deus, o coração dos teus filhos da tua igreja nessa noite. Remova toda a cinza, Espírito Santo, e faça acender a chama outra vez. A alegria de estar na tua presença, a alegria de buscar a tua face. E conceda a experiência aos teus filhos. Renova, Senhor, a tua igreja. Renova, Senhor, o teu povo. E nos faça ser uma igreja viva, uma igreja que ora, uma igreja que busque a tua face. Acenda, Senhor, a chama do coração do teu povo. Levanta homens e mulheres de oração nessa casa, crianças de oração, jovens de oração. Espírito Santo, conceda, Senhor, sonhos, visões, revelação, os dons do Espírito, mas acima de tudo, o fruto do Espírito forjado em nosso caráter, e nos faça ser uma igreja que ora, e que o Senhor, ó Deus, manifeste a tua presença, a tua glória, salva vidas, enche essa casa, Senhor, da tua presença de pessoas salvas e redimidas pelo teu sangue. Nos dê uma semana de vitória, de bênção. Guarda os teus filhos. Guarda, Senhor, a tua igreja, que nós possamos desempenhar essas características nesse momento de oração. Ó Deus, eu já oro aqui, Senhor, como eu disse. Ó Deus, desperta do sono. Ó Deus, derruba da cama se for necessário, mas nos leva à oração. Nos leva a viver um tempo com o Senhor. Ó Deus, para que os nossos cultos sejam cultos vivos, cheios da presença do Senhor, cheios da graça do Senhor em nossa casa, fazendo os deveres domésticos. Ó Deus, no nosso trabalho, na faculdade, sejamos pessoas cheias da presença do Espírito Santo do Senhor. Nós almejamos o derramar e o agir do Senhor. Nos guarde e nos proteja. Nos seja, Senhor, nos ajuda a sermos vigilantes, perseverantes em oração, agradecidos, e que possamos orar uns pelos outros. Continue nos abençoando e derramando graça sobre nós.
Nós assim com gratidão nós oramos, Pai, agradecidos pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Cura os enfermos, ó Deus, aqueles que estão com problemas nos casamentos, ó Deus, na crise, ó Deus, existenciais, ó Deus, com problemas, Senhor, ó Pai bendito, psicológicos, emocionais, nós colocamos diante do Senhor, pedindo ação sobrenatural. Eu não sei, Senhor, se tem alguém que entrou aqui enfermo, mas se o Senhor quiser curar, o Senhor pode curar. Nós apresentamos a Ti também. O Senhor tem todo o poder. Nós somos a Tua igreja. Nos cura espiritualmente, nos cura emocionalmente, mas fisicamente também. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, queridos, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero aqui